Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo, tá? Nós vamos ver aqui uma aula sobre eletrólise, tá? Meu nome é Clécio, sou professor de Química e nós vamos ver essa aulazinha de eletrólise. Primeiro, a eletrólise se divide em duas. Você tem a eletrólise ígnea e você tem a eletrólise aquosa, tá? E qual é a diferença da eletrólise para a pilha de Daniel? Certo? Lá na pilha de Daniel, o que eu preciso entender da pilha? Eu vou ter dois recipientes, né? Cada um com uma solução aquosa dentro deles. Vamos aqui citar um exemplo. Um dos recipientes com uma solução de sulfato de zinco e o outro recipiente com uma solução de sulfato de cobre. E aí eu vou ter que ter uma placa de zinco em um recipiente e uma placa de cobre no outro recipiente. Para ligar esses dois recipientes, eu vou ter que criar uma ponte de salina e esses eletrodos, né, o meu polo positivo vai ser o cátodo e o meu polo negativo vai ser o ânodo. O ânodo, onde vai ocorrer oxidação, vai ali corroer o material. E o cátodo, onde vai liberar, né, onde vai soltar elétrons, né, é onde vai inchar esse metal. Então, isso é o entendimento de pilha, tá? O que eu preciso entender da eletrólise? A eletrólise, pessoal, ocorre o inverso, tá? Na eletrólise vai ocorrer totalmente o inverso, tá? Então, primeiro, na eletrólise, eu não uso dois recipientes, eu uso apenas um recipiente só, né? Lá na pilha, eu não tenho, né, um gerador de energia, né? Porque lá vai ser gerada a energia de acordo com a reação, né? Aqui eu já vou ter a necessidade de colocar pilhas, né, ou uma bateria ligada, tá certo? Aqui eu não vou ter dois recipientes, apenas um. Vou ter os dois eletrodos, sem nenhum problema. Vou ter meu polo negativo e vou ter meu polo positivo. Só que com uma pequena diferença, que eu quero que vocês entendam aqui. Então, primeiro vamos ver aqui um pouco da introdução sobre eletrólise, né? Ele diz o seguinte, ó, que a eletrólise ígnea, ela ocorre normalmente em altas temperaturas, pois o eletrólito deve estar fundido, né? O que é algo fundido? Derretido, tá? Liquefeito. Normalmente realizadas eletrólises ígneas de bases e sais, né? Geralmente as eletrólises são feitas a partir de bases ou sais, tá certo? Essas bases, um exemplo de uma base a mais conhecida é a soda cáustica, né? O hidróxido de sódio, e o sal, né? O mais conhecido é o nosso sal de cozinha, o NaCl, o cloreto de sódio. Então, é o mais comum. Claro que você pode fazer eletrólise utilizando outros gases, outros sais, né? Desculpa, outros sais sem nenhum problema. Então aqui é o seguinte, eu tenho um exemplo de uma eletrólise ígnea a partir do dicloreto de cálcio, que é uma espécie de sal, né? Aí o que eu vou perceber aqui? Eu percebo, né, que ao colocar esse sal em solução aquosa, o que vai acontecer? Ele vai separar suas cargas. Como é um sal, lá nas aulas do primeiro ano, que falava sobre funções inorgânicas, falava sobre sais, dizia que o sal, ao se encontrar com água, ele se neutralizava. E a neutralização nada mais é do que separar as cargas. Então o que aconteceu foi o seguinte, ó, quando eu peguei esse sal e coloquei em água, né, quando eu fundi esse sal, na realidade, na eletrólise ígnea, a gente não utiliza água, né? A eletrólise ígnea não se utiliza água, você tem que derreter o material, você tem que fundir o material, tá? Então, quando eu fundi esse sal, ele separou as cargas. Nada mais do que foi que ele fez, ó. Separou o positivo do negativo. Então, o cálcio, que está lá na família 2A, ele está aqui liberando, né, doando dois elétrons. Por isso que eu tenho aqui a semi-reação do meu cálcio, né? Cálcio Ca2+, né? Cálcio 2+, mais dois elétrons. Esses dois elétrons significa que ele está doando. E aí ele vai chegar até meu cálcio metálico, né? O cálcio zero.
Aqui eu tenho 2Cl-. Aí você me pergunta, por que é 2Cl-? Porque aqui eu tenho, ó, Cl2. Então, 2Cl-. Por que ele é negativo? Né? Porque ele está recebendo elétron. Então, quando ele recebe elétron, então eu tenho aqui a reação, a semi-reação, né? 2Cl-, e aí ele vai estar aqui perdendo esse elétron, tá? Então, aqui é o seguinte, ó. De acordo com a semi-reação, eu tenho no polo negativo da pilha o cátodo. Aí você vai dizer assim, mas Clécio, tu falou anteriormente que o polo negativo era o ânodo. É exatamente a diferença que eu quero que vocês entendam. Lá na pilha, o polo negativo é ânodo. Até aí, beleza. Tá? Lá na pilha. Mas na eletrólise é o inverso. Foi o que eu falei agora há pouco. Na eletrólise vai ocorrer completamente o inverso. Tá certo? Então, aqui no meu polo negativo vai ser o meu cátodo. Tá? O cátodo. E no polo positivo vou ter aqui o ânodo. Certo? Ó, cátodo e ânodo. Completamente o inverso do que a gente viu lá nas aulas sobre pilha, né? Você que é de terceiro ano sabe o que eu estou falando. Então é o seguinte, ó. Tá aqui a reação, a minha primeira semi-reação, e tá aqui a minha segunda semi-reação. O que eu tenho que fazer para chegar na minha reação global? Tá? O que eu tenho que fazer para chegar na minha reação global? Eu tenho que anular os elétrons. Eu tenho que cancelar os elétrons. Para cancelar elétrons, você tem que seguir uma determinada regra. Primeira, eu só posso cancelar elétron se estiver na mesma quantidade e em lados opostos. Então, se eu observar na minha primeira semi-reação do cálcio, eu tenho dois elétrons do lado dos reagentes. E quando eu olho na minha segunda reação, né, minha segunda semi-reação, que é a do cloro, eu vou ter também dois elétrons, mas só que eles vão estar do lado dos produtos. Nesse caso aqui, eu posso anular esses elétrons. E aí eu vou obter quem? Eu vou obter a minha reação global. Aí você vai e pergunta, Clécio, é aí onde eu me atrapalho, é aí que eu acabo errando a questão, porque eu não sei por onde começar a escrever a reação global. Não existe, até agora, não existe uma regra distinta. Você tem que escrever a reação global dessa forma. Não tem. Mas existe um padrão. Qual é o padrão? Sempre escreva a reação global de cima para baixo. Sempre. Independentemente de qual semi-reação você está fazendo. Primeiro você escreve quem está do lado esquerdo da reação, ou seja, do lado dos reagentes, né? E depois escreve quem está do lado direito da reação, quem está do lado dos produtos. Então, começando de cima para baixo, ó. Sobrou quem? Sobrou o cálcio 2+, então vou colocar aqui, ó, cálcio 2+, mais. Sobrou desse lado ainda o 2Cl-, então aqui 2Cl-, reage, né, a setinha da reação, tá? De cima para baixo, ó. Cálcio 0, mais o Cl2. Bom, o que eu preciso entender sobre essa semi-reação? Primeiro, nenhum desses compostos podem estar em estado aquoso. Por quê, Clécio? Porque essa reação, esse tipo de eletrólise é uma eletrólise ígnea, que não utiliza água. Não utiliza água. A eletrólise ígnea não utiliza água. Então, nenhum desses compostos aqui estão no seu estado aquoso. Todos aqui estão em estado sólido, menos um. Menos um deles. Quem é? O Cl2. Por que, Clécio, que ele não está no estado sólido? Porque o Cl2, né, ele é um ametal, né, da família 7A, e quando ele está ligado a ele mesmo, Cl2, ele está no seu estado
gasoso. Como é que você prova isso na eletrólise? Quando eu olho para cá, eu tenho os dois eletrodos. Eu tenho um eletrodo que liga-se ao polo negativo da pilha, né, dessa sequência de pilha, e eu tenho o eletrodo que se liga ao polo positivo. Beleza. Esse é o polo negativo. Se ele é o polo negativo, significa dizer que esse lado aqui ele é cátodo. Tá? E se aquele é o polo positivo, então esse cara aqui é o ânodo. Certo? Polo positivo, polo negativo. Beleza. O que eu preciso entender? Que do lado do cátodo, que é o lado que está inchando, não deixa de ser o lado que está ganhando massa, é o lado que vai inchar, é onde está aqui a reação do meu cálcio, 2+, né? E o lado onde está o ânodo, que está corroendo, tá? Aqui eu tenho Cl-. Perceba que aqui no Cl- eu tenho essas bolinhas. Essas bolinhas aqui está representando bolhas, né? Ou seja, esse lado da minha eletrólise, o lado desse eletrodo, ele está borbulhando. Significa dizer que aqui está saindo gás cloro, que é um gás altamente tóxico. Tá certo? Bom, essa é a aulazinha aí sobre eletrólise, tá certo? Um assunto bem simples de se entender, mas que para que você entenda realmente o que é eletrólise, você tem que assistir a aula sobre pilha, né? Pilha de Daniel, tá? Você assiste a aula de pilha de Daniel e em seguida você assiste a aula de eletrólise e aí você vai entender melhor o conceito de eletrólise do modo geral, tá certo? Galera, foi um prazer estar aqui com vocês, tá? Deixa seu like, compartilha, tá certo? Divulga o nosso canal, a gente está iniciando agora a criação do canal, esse é o primeiro vídeo, tá certo? A meta de likes, eu vou lançar um desafio para você que está nos assistindo aí, a meta de like vai ser de 1000 likes, tá certo? Deixa seu joinha, compartilha, se inscreve no canal, que vocês ajudam muito a gente. Lembrando que a gente vai tentar manter essas videoaulas de pelo menos 15 dias, vai ter sempre uma nova aula para que a gente possa aí divulgar o nosso trabalho, ok? Valeu, boa sorte a todos.